Agora, então, eu vou passar a palavra para o Pedro, que vai conduzir a entrevista. Tá bom. Tá bom. Obrigado, professora Gilmar. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado, por participar aqui com a gente. Também tenho sentido bastante falta de estar aí na subprefeitura, sinto bastante falta de cumprimentar o pessoal e ficar lá na nossa salinha debatendo os próximos planos, indo lá no território tirar foto, conversar com o pessoal, isso faz muita falta. Aquele ano de 2019 foi incrível para mim, foi uma experiência maravilhosa. Bom, a gente separou assim três grandes tópicos, né? Que é a questão da administração da subprefeitura, ponto de vista do planejamento e pontos em relação à Covid-19, como foi o enfrentamento e tudo mais. A questão dos encaminhamentos, que seria o final, a professora já conversou, que é a questão da visita no córrego do Lajeado, no que se refere, né, a esse projeto que vai acontecer em parceria com o IPT. Bom, então, para esse primeiro grande tópico em relação à administração da subprefeitura, é uma pergunta bem simples, mas que eu acho que envolve bastante coisa, que é como é ser um subprefeito? Bom, Pedro, é uma pergunta simples, mas com bastante profundidade. As pessoas, muitas vezes, elas acham que ser subprefeito é uma indicação política. É você ter um grupo político, onde o seu partido fez uma bancada, ou você tem ter um alinhamento político partidário, você tem uma representação na Câmara ou no Congresso, e por uma questão de coalizão de partidos, então indica-se um nome, mas não é isso não. Claro que a coalizão é importante, né? A gente vive num sistema de partido, que óbvio que o prefeito ele vai escolher alguém que tem uma aliança política por causa da governabilidade. Óbvio que o prefeito não vai colocar um subprefeito que seja oposição, né, na Câmara Municipal, óbvio, ninguém seria louco disso, mas ser subprefeito ou estar subprefeito, primeiro é ter responsabilidade com uma coisa pública, é entender de pessoas, é estar próximo às pessoas, é entender o problema daquelas pessoas como sendo dele, é se colocar na condição daquela pessoa. Porque estar na subprefeitura é vivenciar o problema diário do ser humano, né? E hoje, nas 32 subprefeituras, aqui, eu vou dizer do Itaim Paulista, cuidar de dois distritos, né? Itaim Paulista e Vila Curuçá, é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque a gente trata todos os dias com inúmeras emoções, partidos diferentes, problemas diferentes, obras que não foram concluídas pelas administrações anteriores, pessoas que muitas vezes elas se opõem à sua forma de você governar. Então, a palavra, eu acho que muito que mais se enquadra nesse momento dessa pergunta, como é ser subprefeito, é desafiar condições, é você se reinventar todos os dias, porque se eu entrar num estágio ou num momento do bem-estar, eu vou ficar no meu gabinete, vendo os problemas da subprefeitura de camarote, né? Vou colocar as equipes para fazer a minha zeladoria e vou ficar muito em paz, porque o trabalho está sendo feito, mas não é não. Então, é ter responsabilidade com a coisa pública, é gerenciar riscos, é entender lá o problema das áreas de risco, que vocês entendem bem, é entender do problema do lixo, é entender o problema da educação, é entender o problema da segurança pública, é participar dos CONSEGs que nós temos, o Conselho de Segurança Comunitário. Então, é muito desafiador, Pedro. Ser subprefeito é desafiador, mas é gratificante. Obrigado. Próxima pergunta como funciona na prática a subprefeitura? Tá. Na prática é assim, a subprefeitura ela tem as suas coordenadorias. Tá? A subprefeitura ela tem o gabinete do subprefeito,
seu chefe de gabinete, a hierarquia dentro dos seus gabinetes. Depois nós temos uma coordenadoria de planejamento e desenvolvimento urbano, que é a nossa CPDU, tem a coordenadoria de projetos e obras, que é o nosso CPO, e tem o nosso CAF, que é a nossa coordenadoria de finanças e administração. Então, esses são os pilares, né? O gabinete subprefeito, obras, fiscalização e finanças. Na prática, o nosso dia a dia, a responsabilidade da subprefeitura é gerenciar os problemas que existem no dia a dia, orçamentário, os problemas de risco, é fazer o atendimento à população nas praças de atendimento, com a questão do IPTU, do ISS. Nós temos aqui também o nosso CAT, que é o nosso Centro de Apoio ao Trabalhador, do Trabalho e Empreendedorismo. Nós temos a nossa Defesa Civil, que faz o trabalho de prevenção nas áreas de risco. Então, todo esse trabalho foi feito desde 2002, a subprefeitura, pela, então, prefeita Marta Suplicy, que de forma brilhante criou as subprefeituras, justamente para que as pessoas, Pedro, elas não tivessem a necessidade de saírem dos seus bairros, né, e para irem até o Vale do Anhangabaú, onde é a sede da Prefeitura de São Paulo, porque as pessoas, elas vivem aqui. O saudoso Franco Montoro, eu sempre digo isso, você sabe, de cor e salteado, que as pessoas, elas não vivem nos estados ou na União, as pessoas vivem nos municípios. E se eu pudesse, eu acrescentaria, e nos municípios, elas vivem nas vielas, elas vivem muitas vezes em situação de rua, elas vivem nas comunidades, nas favelas, nas beiras dos córregos, ali onde elas estão. Então, como que a subprefeitura ela trabalha o dia a dia? Ouvindo essas pessoas. E aquilo que eu não posso resolver, o subprefeito, eu levo, obviamente, ao gabinete dos secretários. Hoje mesmo, eu estive na CPTM, que é a Companhia Metropolitana, né, de Trens de São Paulo, para levar um problema que é da estação do Itaim, que não está na minha competência. Mas eu sou a caixa de sentimento da população e eu tenho que levar para o órgão responsável. Então, a subprefeitura ela é a caixa de sentimento de uma população para gerenciar riscos, gerenciar problemas e levar. Porque seria muito tranquilo eu dizer, olha, eu não posso resolver. Então, as finanças elas são feitas aqui, os projetos para as nossas obras são feitos aqui, a fiscalização de bares, de restaurantes, os alvarás, né, até um determinado metragem, são emitidas aqui pela subprefeitura. Então, é aqui que as pessoas vivem, é aqui que as pessoas estão no seu dia a dia, e é muito dinâmica. Você tem ideia, só para eu concluir a minha resposta, nós atendemos aqui, em média, na nossa praça de atendimento, claro, agora não por conta da Covid-19, infelizmente, nós atendemos 70 a 80 mil pessoas por mês, por ano, na nossa praça de atendimento. Veja que é muita gente que vem em busca de serviço da prefeitura, por causa do bilhete do idoso, né, do cartão do idoso, enfim, tudo isso no dia a dia da subprefeitura. Legal, obrigado. Agora, a última pergunta em relação à questão nesse tópico das administrações da subprefeitura é se você enxerga diferenças entre as atuações das subprefeituras da periferia, no específico, assim, a do Itaim Paulista, e as subprefeituras de regiões centrais. Se você percebe bastante essa diferença de atuação. Várias, inúmeras. Eu poderia ficar aqui horas falando para você, Pedro, de diferenças enormes. Primeiro, eu vou pontuar, eu vou começar primeiro, das periferias, das regiões periféricas, porque nós fazemos fronteiras com outros municípios. O Itaim específico, nós margeamos, fazemos divisa com Itaquapoá e Ferraz. Então, nós já temos os nossos problemas e muitas vezes nós temos que atender os problemas de outros municípios, né? Como equipamento de esporte, como nosso equipamento de educação, de lazer, que temos que atender, obviamente. Já vou adentrar de um assunto muito aqui que nós vamos depois tocar. A vacinação nossa, nós atendemos muita gente
dos outros municípios, quando não era necessário apresentar um comprovante de endereço, porque as outras cidades não tinham vacina, e São Paulo tinha. Então, nós temos um orçamento, por exemplo, Pedro, para a manutenção, para cuidar dos nossos córregos. Eu não sei o orçamento que as outras cidades têm, tá certo? Aí, quando você vai para a região central, Sé, Pinheiros, faz margem com as outras subprefeituras. Então, o diálogo com as outras subprefeituras fica muito mais simples, muito mais fácil. O nosso diálogo com outros prefeitos fica muito mais difícil, percebe? E, além do mais, infelizmente, por anos, a periferia ela ficou desassistida por muitas administrações. Felizmente, hoje, nós não temos aqui um shopping center, um cinema. Nós não temos aqui equipamentos de lazer mesmo, como nós temos. Falta um SESC, falta um SESI, falta uma ITEC, mas na região central você encontra isso a cada quarteirão. Estou exagerando um pouco, obviamente, né? Então, infelizmente, essa desigualdade, isso acarreta na ponta. E isso muito nos incomoda. Então, claro, estar como subprefeito na ponta é um desafio? Estar subprefeito na região central é muito mais cômodo, porque até para as reuniões, olha, mas detalhe, eu não estou reclamando, não. Eu estou pontuando para você, porque eu amo estar no Itaim Paulista. Hoje mesmo eu fui na CIURB e falei dessa nossa reunião lá também em CIURB, e fui na CPTM. Para que eu consiga chegar lá, eu não posso marcar 2 agendas e voltar para cá, porque eu não consigo, né? Por causa do transporte. Nós tivemos greve da CPTM ontem, né? Pelo amor de Deus, foi um parto, né? Terça-feira. A nossa massa asfáltica, eu até falo, as pessoas reclamam do buraco do Itaim. Nossa massa asfáltica, a nossa malha asfáltica não foi preparada para receber tanto ônibus que a gente recebe. Por quê? Nós não temos metrô. Então, quando você olha a administração, a subprefeitura, penso eu que a subprefeitura da ponta tinha que ter mais recursos. Tinha que ter mais recursos. Os vereadores teriam que assistir mais, tinha que votar uma lei na Câmara Municipal, professora Ana. Eu acho que o LAB tinha que nos ajudar nisso, para que tivesse uma destinação maior de emendas parlamentares para as regiões periféricas, com IDH, que são mais baixos, sabe? Com os distritos com menores IDHs na cidade de São Paulo. Porque senão, eu vou investir mais na região central, vou investir onde dá mais vitrine. Não! Como é que nós vamos acabar com essa desigualdade? Ora, se a gente tratar os iguais desiguais, mas os desiguais desiguais. Se eu continuar tratando os iguais iguais e os desiguais desiguais, eu estou cometendo uma desigualdade. O sopesamento está em tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E tratar as subprefeituras na medida da sua desigualdade. A região periférica é desigual. Então, eu tenho que tratar na medida da sua desigualdade. Não é? Você me perguntou se há diferença. Óbvio, inúmeras diferenças. Percebe? Então, assim, ficaria aqui falando de muitos outros detalhes, mas eu acho que fica aí uma ideia para vocês nos ajudarem em tudo isso, com o DAE. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu converso com outros amigos, eles falam, não, eu fui no DAE, conversei lá no DAE, e lá foi muito tranquilo, mas quando a gente vai, atende, o Itaim já tem muito problema. Os caras nem atendem como deveria, sabe? Por quê? Porque já sabe que o problema existe. Então, olhar a periferia, as pessoas da periferia, que quem comanda essa cidade, quem faz gerir a cidade de São Paulo, é essa mão de obra da periferia. Essa é a grande realidade. Né? É a periferia, é a Zona Leste, que diariamente são 3 milhões de pessoas que saem da Zona Leste de São Paulo, o Uruguai inteiro, para trabalhar lá na região central. Quem sustenta São Paulo somos nós, caramba. É a periferia. E até quando nós vamos ver assim? Obrigado, Gilmar. Obrigado mesmo por compartilhar essas experiências, viu? Bom, a gente já vai agora para a segunda parte, que é a da referente questões de planejamento. E uma pergunta, eu acho que também simples, tem bastante profundidade, de onde vem o orçamento
da subprefeitura? Tá, excelente pergunta. Assim, o orçamento ele é votado anualmente, né? Nós votamos o orçamento agora, 21 para 22, né? No exercício. Então, esse orçamento ele vem, óbvio, do ISS, do IPTU. O executivo manda para a Câmara Municipal uma peça orçamentária, um PL, né? Na verdade, um projeto de lei de orçamento, já com as rubricas orçamentárias para cada subprefeitura, para cada secretaria. Lá os vereadores, eles fazem algumas, né, mexem algumas peças, alguns detalhes, e aí, sim, eu como subprefeito, eu procuro ir lá nas comissões de orçamento, conversar com alguns vereadores para que seja adicionado algum orçamento, e depois o prefeito, ele sanciona isso. E, além desse orçamento, eu recebo também de emendas parlamentares, tanto municipal, estadual, federal, dos vereadores, dos deputados estaduais e deputados federais, né? Pela Secretaria de Saúde, nós temos aqui, agora, estamos construindo uma UPA, que é recurso do BID, que foi o empréstimo que o nosso saudoso Bruno Covas conseguiu, né? Para construir e reformar algumas UBS. Então, o nosso orçamento mas isso é da saúde, tá, Pedro? Da subprefeitura, especificamente, genuinamente, a gente chama fonte 00, que é o recurso fonte 00, que é do orçamento, e de emendas parlamentares, dos parlamentares. Certo. Se você me permite, você pode me explicar um pouquinho como funcionam essas verbas das emendas parlamentares? Claro. Muito bem. O que acontece? Aí, a emenda parlamentar, eu diria para você que 90% ela já vem carimbada pelo vereador e pelos deputados para que sejam destinadas para o local onde o vereador, o deputado quer. Ou seja, reforma de uma praça, pavimentação, recapeamento, compra de brinquedos, aí o vereador ele vai destinar. Dificilmente ele deixa uma emenda aberta para que o subprefeito decida o local, né? Isso aí a gente sabe, entende, a gente respeita, porque é uma base do parlamentar, foi uma promessa de campanha, e muitas vezes ele enxerga isso, foi uma forma como ele trabalhou ali naquele bairro, então ele destina carimbado. Nós temos aqui praças que foram feitas por isso, então o vereador ele vem, ele destina. Dificilmente você vai encontrar um parlamentar que vai mandar uma verba e vai dizer, olha, subprefeito, secretário, fique à vontade quanto à emenda parlamentar com a necessidade do bairro. Isso é muito raro acontecer, tá? Então, o vereador ele escolhe o local pelas lideranças que vão em seus gabinetes, essas lideranças apresentam ao vereador esses problemas, o vereador, então, recepciona isso ao deputado, obviamente, passa para a subprefeitura e a subprefeitura executa. Uma vez que o parlamentar faz isso, o subprefeito ou secretário não pode, de forma nenhuma, alterar essa destinação de recurso, tá? Não pode, em hipótese alguma. Tá? O orçamento que vem carimbado para a subprefeitura também, ou seja, eu tenho aqui que pagar o aluguel, tem uma rubrica orçamentária para a administração, que é para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. Digamos que este mês eu tenha para pagar o aluguel, mas não tenha, vamos dizer, para pagar o IPTU do próprio prédio. Eu tenho que pedir uma autorização para a JOV, que é a Junta Orçamentária, para que eu faça esse remanejamento. Tá? Cada dotação, cada rubrica orçamentária tem uma dotação específica para pagar o aluguel de carro, para pagar o aluguel do imóvel, para pagar água, luz, enfim, isso o subprefeito não pode mexer. A Secretaria da Fazenda tem que autorizar. Tá? Então, a gente tem que pedir autorização o tempo todo, né? Como algumas pessoas acham. Ano passado, é importante aqui deixar registrado, Pedro e Ana, ano passado o secretário da subprefeitura destinou para essa subprefeitura 1 milhão para eu comprar móveis. Vocês conhecem aqui os nossos móveis. Péssimos. Péssimo. Modonés veio aqui e falou, Gilmar, estou vendo que você está precisando de móveis. Eu abri um processo SEI para fazer consulta. E o processo eu não ia licitar, porque eu já ia pegar uma ata de registro de preço. A ata de registro de preço já tinha tido uma licitação
no governo do estado, eu ia pegar carona nessa ata. O orçamento que tinha sido aprovado era só para mobiliário. Eu não podia pegar esse recurso e transformar em nada, em outra coisa. Já estava aprovado para isso. Quando eu abri esse processo, choveu um monte de comentários, denúncias, dizendo que em tempo de pandemia eu estava gastando dinheiro para comprar móveis e não vacina. Ora, não sou eu que determino isso. O recurso era para comprar móveis. Ponto. Já estava aprovado para aquilo. Ou seja, não comprei móveis, não comprei vacina, pedi um orçamento. Então, para você ver que tem todo um critério, tem todo um sistema, tem todo um acompanhamento no recurso. Não se faz o recurso, não é o bel prazer, percebe? E aí, hoje, os meus móveis aqui são meus, eu trouxe, eu comprei, porque não tinha como atender as pessoas na sala que eu herdei aqui, tá? Mas quando falaram da cadeira, falaram assim, poxa vida, a cadeira do subprefeito custando R$ 1.500, a cadeira não é minha, é da prefeitura, são dos próximos subprefeitos, não é? Então, as pessoas elas têm que deixar de entender, de ver que não é o Gilmar, é a administração, é o patrimônio, né? Então, não sei se eu fui claro na minha resposta quanto ao orçamento, Pedro. Foi super claro. Obrigado aí por responder essa pergunta extra aí. E aí, tendo em vista essa questão do orçamento e tudo mais, como que é decidido onde atender aí dentro da subprefeitura de Itaim Paulista? Pedro, olha só, o nosso orçamento, a gente tem reuniões quase semanais com os secretários, com o secretário de subprefeitura, e a gente sempre conversa o que é necessário. Felizmente, hoje, a gente não tem um orçamento para investimento. Você sabe que tem 2 tipos de orçamento dentro da administração, orçamento custeio e orçamento para investimento. Custeio é para pagar conta, é aquilo que é o custo para manter a máquina em pé. E existe o investimento. Investimentos são novas obras, né? As pessoas falam do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi o quê? Entrando no governo federal. O governo federal ele tirou o recurso do investimento e, obviamente, com autorização do Congresso, que isso tem que ser feito com autorização do Congresso, e passou a aplicar aquele recurso no auxílio emergencial. Então, eu quero dizer, não tem um orçamento novo, o orçamento é um só. A gente começa o ano tendo uma previsão orçamentária. Previsão do próximo ano, então, em média de 62, 63 milhões, sempre nessa casa. É uma previsão, a gente não sabe, não é? Pode ser que caia, pode ser que aumente. Isso é um desafio muito grande, porque o cobertor ele é curto e os problemas são inúmeros. Tá? 6 córregos. Ainda, infelizmente, nós temos aqui ruas que não têm asfalto. Isso, nas nossas reuniões, a gente fala, e não é área de manancial, não. Se você está falando área de manancial que tem asfalto, óbvio, né? Mas eu estou falando do Itaim Paulista. Caramba, como é que eu posso estar em 2021 e eu ainda ter ruas que são de chão batido, cara? Isso é impensável. Uma cidade, uma das maiores cidades do mundo, com orçamento bilionário. Então, o que a gente faz? A gente procura atender aquela necessidade mais urgente. Aquilo que a gente sabe que é o mais difícil na vida das pessoas, aquilo que impacta. Agora, por exemplo, nós vamos começar a fazer, eu peço a ajuda de vocês, o nosso plano de chuvas de verão. Nós vamos começar a fazer um trabalho de limpeza em todos os córregos, conscientização com os moradores, isso custa, né? Isso custa. Por quê? Nós vamos nas escolas fazer um trabalho, porque a previsão de chuva para este ano, professora, diz que é muito, mas muito grande. Diz que a quantidade, estamos falando de 100 milímetros, assim, é uma coisa assustadora. Sabe? Então, aonde atuar? Tapa-buraco, que é o que a gente procura fazer, zeladoria, é o que a gente procura atender. Nós estamos reformando algumas UBSs que impactam diretamente na vida da população. Tudo isso, escolas que o prefeito tem essa bandeira com a educação e nós estamos procurando atender também. Agora, ano que vem nós vamos começar uma reforma aqui, trazer o Descomplica para a subprefeitura,
que por conta da quantidade de pessoas nós conseguimos o Descomplica aqui para dentro, né, para mudar a vida das pessoas, para atender melhor. Então, a gente canaliza aquilo que é mais urgente com pouco investimento que a gente tem, né? E para que a gente consiga mais, a gente precisa do governo federal, a gente precisa do governo do Estado, a gente precisa de investimento mais de outros órgãos, do Estado, e de vereadores também, né? De deputados. Isso faz a diferença, porque viver só do orçamento do município é muito difícil. Então, a gente vai ter que viver entre o que fazer de melhor hoje ou de amanhã. Eu não tenho condições hoje de eu vou resolver o problema de todos os córregos. Não tenho. Eu tenho 2 equipes de córrego. O certo era eu ter 6 equipes de córrego, ter uma equipe para cada córrego, simultaneamente trabalhando de segunda a sábado, todos os córregos. Mas não tenho. Então, tem dia que eu estou no córrego, as 2 equipes, enfim, mas falta de recurso para investimento, infelizmente. Legal, Gilmar, obrigado. Eu vou inverter aqui, assim, devido ao como está aí na conversa, vou inverter a sequência das perguntas. Eu vou perguntar para você qual é o papel do Conselho Participativo. Olha, o Conselho Participativo, o papel dele é fundamental. Deveria. Mas eu tenho algumas ressalvas, muitas vezes, com alguns membros do Conselho Participativo. O Conselho Participativo, quando foi criado, ele foi criado, obviamente, para participar da gestão, para trazer ideias, para contribuir com as ideias. Não para ter o subprefeito como oposição e ter ali um palanque político. Isso eu enfrento aqui. Eu tenho alguns problemas no meu Conselho Participativo. Porque não é ser aplaudido, Pedro. Não é ser aplaudido, sabe? É ser, obviamente, ser cobrado. Mas ser cobrado daquilo que você foi omisso. Mas ser visto naquilo que você fez. Porque o grande problema de muitas pessoas, da população, seja também das pessoas que são politizadas, elas, e aí entra o Conselho Participativo, elas não olham aquilo que você fez, elas só observam aquilo que você deixou de fazer. Ora, por que não olhar aquilo que foi feito? E por que só observar aquilo que você deixou de fazer? Então, o Conselho Participativo, a essência dele, o DNA dele é excelente para a administração, porque ele conhece a sociedade, ele foi eleito de forma democrática, ele está ali no dia a dia, ele entende o dia a dia das pessoas, são pessoas que são lideranças, elas choram com as outras pessoas, elas entendem o problema e trazem até nós, até a gestão. Mas o problema é quando esse conselho ele se transforma numa máquina política para defender um grupo que o apoiou. E aí torna o administrador como inimigo, apontando em todo tempo o canhão, uma arma, como se o administrador, o subprefeito ou o prefeito da cidade ou o secretário fosse um inimigo da população, caramba. E não é. Sabe? Então, o diálogo é a melhor forma, óbvio, mas conselho participativo, importante, imprescindível, mas desde que haja de forma honesta, coerente, verdadeira, não é? E seja realmente, faça o papel que está na lei. Cobre, mas cobre com coerência. Cobre, mas veja aquilo que está sendo feito. E se colocar um pouquinho no nosso lugar, Pedro. Se colocar, porque não é difícil enfrentar, estar numa subprefeitura. Muitas pessoas acham que... Eu acompanho muitos prefeitos, muitos subprefeitos. Estar numa subprefeitura, como eu disse no início, o desafio ele é muito grande, porque a gente procura se reinventar todo dia. A gente tem muitos servidores se aposentando, né? A máquina é pesada, os problemas cada dia são maiores, não é? Então, hoje, você tem uma porta de entrada, por exemplo, um 56, muito grande, e muitas vezes a execução não é com a mesma velocidade da entrega do serviço. Então, é entender São Paulo.
Então, o conselho participativo, eu acho que é importante isso. Eu amei essa pergunta quando você fez aqui, porque tem algumas pessoas que não jogam a favor, sabe? É como se você tivesse no mesmo time, está lá uma seleção, mas tem alguém torcendo contra, jogando contra, ou o time está se matando lá e tem um cara, ao invés de ficar torcendo pelo time que está lá em campo, fica gritando contra o técnico no alambrado. E o time está lá se matando, o cara sofrendo falta e o cara gritando com o técnico. O que vai adiantar? Pô, passa energia positiva para o time que está lá no campo, sabe? Vibrações. O técnico escalou o time, está lá. Não é cobrar o técnico, chamar o técnico de burro que vai resolver o problema. Não é jogar banana no técnico, tomate no técnico. É incentivar aquele time que está lá. É ver que aquele time está dando sangue, está fazendo, e se não fez mais, por que não fez mais? Será que nós não temos que dar a mão? Será que nós temos que incentivar? Quer criticar? Ser oposição, Pedro, é muito bonito. É muito fácil a oposição. Atacar é muito fácil. Mas estar na situação é difícil, viu? Gilmar, deixa eu interromper Oi. só um minuto. Você acha que seria produtivo ter uma espécie de curso ou iniciação para integrar o conselho participativo? Eu não acho, eu não só acho como deve, Ana. Eles não entenderam, muitos deles não entenderam o papel do Conselho Participativo. Sabe por quê? De verdade, muitos vereadores ou a galera chega o seguinte, ó, você vai lá e você vai levar demanda. Eles acham que eles estão aqui para criticar. Não é para criticar, é para melhorar a gestão. E eles não, eu acho que ter um curso para essa galera, explicar a função deles de fato, deles se organizarem, de darem as mãos e cobrarem, sim, o subprefeito, os vereadores, estarem nas audiências públicas, participar da peça orçamentária, sabe? Dar a mão para o prefeito. Pô, vem cá, prefeito, colocou isso para o Itaim? Não. Pô, o que você colocou de investimento para o Itaim Paulista? Zero? Não. O que você colocou de córrego? Não, está errado. Cobrar a comissão de finanças da Câmara Municipal, tudo acontece lá, professor. Eu pego o produto pronto. E quando o produto pronto chega aqui, quando eu vou executar o serviço, não é problema meu. A coisa já está pronta, não adianta me cobrar. O produto já chegou, a embalagem já chegou. Percebe? Então, é essa a questão. Então, assim, eu acho que o sacado, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é formidável. Orientá-los e dar um curso para que eles entendam a função de fato. A gente pode fazer um trabalho experimental na Sub do Itaim e esse curso não precisa ser obrigatório. Ele pode ser voluntário. Eles vão amar, porque vocês têm know-how, vocês têm, sabe, vocês têm expertise, instituição séria, tem né, as credenciais. Não, isso é muito diferente se eu for falar que eu vou dar o curso, óbvio, não tem como. Eu sou suspeito desse curso, mas não continua. Fique à vontade, a casa é de vocês, quando quiser. Ah, que legal. Nossa, excelente ideia, professora. Ainda mais com o trabalho que a gente está desenvolvendo, acho que vai ser incrível. Então, a próxima pergunta é, em relação ao plano regional e o plano de bairro, eles ajudam a gerir o território? Ajuda. Ô Pedro, todo o planejamento, ele é importante, mas toda a desorganização também é importante para ruir qualquer gestão. Quando você fala do plano regional, de bairros, ele ajuda a fortalecer as políticas públicas locais. A política pública, o que vai ser feito? Como vai ser orientado? Mesmo que não tenha orçamento para aquilo, mas pelo menos você entende qual que é o futuro, o que vai ser o futuro? O que são as ideias para aquele bairro? Quais são as ideias para aquela região? Né? Nós temos corredores, nós temos... Qual tipo de ligação que o Itaim vai ter com Itaquera? Qual o tipo de ligação que o Itaim vai ter com o centro da cidade, com o centro de São Paulo? Até quando nós vamos depender só da CPTM? Não é? Como é que está a mobilidade urbana do Itaim? Será que nós vamos ficar daqui de 21 a 2020 com o mesmo sistema, hoje, de mobilidade, com o mesmo modal? Não. Né? Qual que é a interface que nós vamos fazer? Qual a interligação? Né? O que o verde vai aplicar? Então, assim, tudo que vem de planejar é importante. Agora, não adianta ficar só no planejamento.
Em algum momento, nós temos que tirar aquele planejamento do papel, nós temos que executar, mesmo, mas tem que iniciar. Não digo que tem que iniciar e terminar todo o planejamento, mas por etapas. E as pessoas, óbvio, terem acesso a isso, verem, claro, como manda esse plano, né? Audiência pública, as pessoas participarem, ouvir a população, ouvir as pessoas que estão ali. E não é um plano que vem pronto pela administração e colocar ali o plano que o gestor acha, não, que as pessoas pensam, que as pessoas que vivem. O prefeito vai embora, o deputado vai embora, o vereador vai embora, mas as pessoas, elas continuam ali. Então, eu acho que é fundamental a importância. Eu tenho uma pergunta referente ao plano regional, o atual que tem hoje. A forma que ele está apresentado, eu queria saber se o senhor acha possível executar ele e como que fica essa relação dele com o bairro. Olha, eu acho um pouco difícil, vou ser muito coerente. Estou sendo muito sincero. É a Bruna, né, que fez a pergunta? Isso, eu mesmo. Ô, Bruna, o plano é lindo no papel, mas e o investimento? E o recurso? É isso que nós temos que avaliar. O dilema é outro também que eu penso. Nós não podemos também fazer só planejamento, mostrar para a sociedade uma planta bonita, verde, para uma questão eleitoral, por uma questão de eleições. Isso eu não compactuo. E eu tenho dúvida, muitas vezes, que apresenta para a sociedade para que as pessoas vejam aquilo já para alguns anos com aquela promessa, para que as pessoas acham que isso vai ser executado. O plano é lindo, porém, eu acho difícil a execução, principalmente por conta do investimento que é bilionário. Nós não vamos ter isso, nós não temos capacidade de investimento para os próximos anos, para executar o plano. Plano bonito, capacidade de investimento nós não temos. Certo, obrigada. Imagina. Certo. Então, uma outra pergunta é: como que é a relação da subprefeitura entre as diferentes esferas do poder público? Pedro, isso vai depender de muito quem está na ponta. Isso depende muito do gestor. Eu conheço subprefeitos que não se relacionam com ninguém. Fato. Agora, o cargo, ele possibilita você se relacionar com qualquer poder, com qualquer ente, com qualquer órgão. Muito bem. Veja, a função do subprefeito, Pedro, é se relacionar. Se eu ficar dentro, o subprefeito, ele é obrigado a se relacionar com todas as esferas de poder. Por quê? A subprefeitura, ela está ligada. Quando a prefeitura ela foi criada lá atrás, 2002, ela tinha outra dinâmica. Subprefeito ali gerenciava o orçamento da educação, do esporte, de tudo. O subprefeito era o CEO mesmo, ele era o verdadeiro prefeito regional, né? Ele representava a Marta Suplicy, ele representava a prefeita aqui. Ao longo do tempo, das gestões, isso foi mudando um pouco, né? E hoje, essa autonomia, ela mudou bastante, consideravelmente. Então, isso que nós tínhamos, eu tenho que buscar de alguma forma. Porque as pessoas, elas te cobram da mesma forma, tá? E nós temos meios disso. Então, veja, por exemplo, hoje eu fui em CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Por quê? Por causa de uma obra aqui que eu não consigo fazer, bati na porta, levei o relatório, eles vão executar. Porque lá tem orçamento para isso. Na Secretaria de Subprefeitura não tem, mas lá tem. Então, graças a Deus, conseguimos, vamos fazer, essa obra será executada. CPTM, tem um problema aqui com os camelôs. Os camelôs, eles me procuraram, eu falei num projeto de revitalizar a estação do Itaim, começamos a desenvolver um projeto, a CPTM gostou, junto com a estação, nós fizemos com os arquitetos, eles aceitaram, levei para a CPTM, eu fui secretário do Alexandre Baldi, que hoje é o secretário, quando ele era ministro, eu fui o seu secretário lá, e conversei com ele, falei, Gilmar, vem aqui, toca que isso tem que ser um case para São Paulo, para a CPTM. Deu certo. Então, veja, o que eu quero dizer, nós temos que nos relacionar.
Nós temos que buscar solução. Se a gente ficar aqui só cuidando do corte de mato, da poda de árvore, de tapar o buraco, de ficar não consegue, ouvindo as pessoas do que aí são importantes, são ações importantes, veja, não estou desprezando que são importantes essas ações, mas se nós não nos relacionarmos, Ana, eu vou ficar ilhado. As pessoas elas vão observar que as outras subprefeituras, elas crescem na política pública. Agora nós não. Então, recentemente os 2 delegados aqui, eles foram substituídos. Fui lá nos 2 delegados me apresentar, conversar, porque eu preciso ter uma ação com o delegado, porque eu tenho fiscalização para fazer nos bares, eu tenho pancadão para a gente resolver esse problema, polícia militar da mesma forma. Então, a nossa relação ela tem que ser a melhor possível com todos os órgãos da administração, mas tem que ter vontade. Muitas vezes ninguém vai te procurar, os outros órgãos te procuram, né? Eu estou com um problema aqui numa comunidade que deveria receber a taxa econômica da Endel. Estão cobrando 200, 300 reais. Eu fiz uma reunião com a Endel, resolveu o problema, mas eles respeitam a subprefeitura, tá certo? Tinha um linhão, não sei se vocês viram o linhão, acho que vocês, do linhão da Enel aqui, que a gente chama do Parque Santa Rita, que era um lixão de fora a fora. Nós começamos a multar a Enel, e eu falei, eu só vou parar de multar vocês quando vocês revitalizarem esse local. Eles revitalizaram. Por quê? Nós usamos a autoridade que há do poder público para fiscalizar aquilo ali. Então, eles resolveram o problema, não é? Então, o poder público, ele está aqui. As pessoas elas precisam voltar a acreditar no poder público. Não é olhar que o poder público, o subprefeito, é uma indicação política, conforme eu iniciei falando, que é um cargo político, o cara está aqui por causa do salário. Não, ele está aqui para resolver o problema da sociedade. Óbvio, naquilo que, até onde eu consigo, que eu posso fazer, né? Mas é isso que a gente está aqui e dá para fazer, mas tem que ter vontade. Legal. Na sua opinião, como deveria ser uma reforma administrativa para que você pudesse exercer melhor uma gestão no Itaim? Nossa, essa pergunta é excelente. Olha, a melhor reforma administrativa que nós poderíamos ter não é mudar o nome de subprefeitura para prefeitura regional. Isso é bacana, é legal, isso muitas vezes para a vaidade é muito bom, né? Porque às vezes tem pessoa, minha filha tem 15 anos, quando eu vim para cá, ela tinha de 12 para 13 anos, ela falava, pai, o senhor é o subprefeito, né? Então o senhor é o vice? Acima do senhor tem alguém no Itaim? Eu falei, não, filho. Ela falou, mas se o senhor é o subprefeito, então tem alguém acima do senhor, né? Ela chama de senhor. Eu falei, não, filho, papai é o subprefeito, tem um prefeito que é o Bruno, e eu sou subprefeito regional, ali, tal. Então, a reforma não é isso. A reforma é a reforma de autonomia. A reforma é voltar a ser o que era. Subprefeitura tem que voltar a ter autonomia, como tinha antes. Subprefeito, ele tem que ter autonomia para gerenciar, para atuar, tem que ter orçamento. Subprefeito, ele tem que ser visto como autoridade máxima no território, não para ser respeitado, aplaudido, igual um xerife no Texas. Não, mas para as pessoas verem o poder público naquele local. Para eles saberem que tem um prefeito sim na cidade, mas na região dele tem um prefeito que representa aquele prefeito, que ali ele está representado. Ora, nós somos uma cidade de 12 milhões de habitantes. Não tem como uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? 12 milhões de moradores, com tantos problemas, com tanta desigualdade, tem um prefeito, tem um subprefeito, mas subprefeito não é para ficar cortando mato, só zelando da cidade. Subprefeito tem que ter autonomia, tem que ter caneta. Subprefeito tem que ter autonomia para lá, para fazer obra, para dizer aqui nós vamos fazer uma obra, né, considerável. Aqui nós vamos ter equipes para ficar nesse córrego, atuando, resolvendo, trabalhando. Então, a reforma, na minha opinião, administrativa é orçamento. E, óbvio, ter aqui os vereadores. Vereador que foi eleito na região, prestar conta do que está fazendo no seu bairro, na sua região. Prestar conta aqui, na subprefeitura. Porque na hora de tirar o voto, de ter o voto, o vereador visita
o bairro, visita o território, Pedro. Mas depois que vai embora, o camarada não vota, só coloca assessor para visitar o bairro, para ficar trazendo problema. Mas ele não vota mais aqui, não. Ele vem aqui só para dizer que está aqui, não, ele tem que visitar, tem que pisar o pé na lama em novo subprefeito. É só mandar ofício. Aí o camarada mandou ofício, acha que o ofício paga a conta. O ofício não paga a conta, e eu brigo com os caras aqui, porque ele manda ofício, aí eu vou, faço serviço e ele manda ofício. Aí ele fala, ó, tá vendo? Ele atendeu o meu pedido. Aí eu vou brigar na rede social. Porque eu digo o seguinte, ó, mandou ofício, está mentindo para as pessoas. Ora, me dá, chega com ofício no banco e fala, ó, tem um ofício daqui, ó. Ou para a empresa contratar e dá um ofício para ela, para ver se ela aceita. Não aceita, eu tenho que ter recurso para pagar, para contratar. Então, menos ofício, mais recurso. E reforma administrativa. Legal. Eu vou, já que o senhor disponibilizou um tempinho, a pergunta que eu acabei pulando é em relação aos corpos d'água, né? Tendo visto que a gente vai ter a visita lá. Qual a visão que a subprefeitura tem referente aos corpos d'água e as políticas e práticas adotadas a partir desta visão? Olha, toda a política pública, quando a gente fala a respeito, ela é importante desde que todo mundo esteja envolvido, não só a subprefeitura, Pedro. O que a gente está falando não só depende da subprefeitura, principalmente depende da sociedade, principalmente depende da Secretaria do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, que é omisso, sabe? A política pública nacional que diz respeito, o nosso ministro lindo, maravilhoso do meio ambiente, que a gente não vê atuando, sabe? A sociedade, as escolas, quando falam a respeito disso, eu não tenho visto as escolas engajadas, principalmente as crianças lá da creche, do ensino fundamental, as universidades. Eu tenho visto, assim, vocês, né? Ana Paula, você, a Bruna, vocês que são guerreiros, guerreiras aqui, trazendo um projeto, trabalhando nisso que é lindo, maravilhoso. Mas cadê as outras universidades? Cadê todo mundo que poderia dar as mãos para nós, para implementar políticas públicas, quando a gente fala, e não estão aqui? Porque o que a gente tem visto é cada vez mais o nosso meio ambiente, né? Os corpos d'água sendo... Tá tudo... Você está vendo agora esses incêndios que estão acontecendo? Volte e meia eu passo aqui pela Bandeirantes, eu vejo, tem famílias que moram ali na região de Jundiaí, enfim, tudo, mas não tem planejamento nenhum, tudo é feito, eu vejo corpo de bombeiros, eu estou extrapolando um pouquinho mais, de forma arcaica ainda. Enfim, será que ninguém pensou nisso? Ou seja, será que ninguém pensou na nossa região que nós seríamos tão escassos de políticas públicas ao longo dos anos, que os nossos córregos, que o nosso meio ambiente seria solapado, se nós seríamos... cadê a fiscalização nos nossos córregos com as ocupações irregulares? Mas não adianta só fazer a fiscalização, mas cadê a política habitacional para com essas pessoas? Que as pessoas precisam viver. Não é arrancar a Dona Maria que está do lado do córrego, mas cadê a destinação dela para um local que ela possa morar dignamente? Ah, mas é lindo no discurso. Sim, pode ser o discurso, mas dá para efetivamente fazer. Ah, tudo bem, eu não consegui proteger os 6 córregos. Protege 2, protege 3, protege 4, protege 1. Poxa, mas ter 6 córregos no Itaim Paulista e os 6 praticamente ocupados, muitos de ponta a ponta, isso é um absurdo. Será que ninguém pensou? Aí, como que você faz isso hoje? Reintegração de posse? Você vai levar as pessoas para onde? Não é? Mas o que está sendo feito para amanhã, para depois? Será que a gente está trabalhando? Secretaria de Educação, os professores. Esses dias eu fui na DRE aqui, delegacia aqui, Diretoria Regional de Ensino, que estava tendo uma iminência de uma invasão perto da escola. A professora veio pedir socorro para a gente lá, porque queriam ocupar uma margem, a única área verde que ela tem para as crianças. Veio conversar com a subprefeitura, com a Secretaria de Educação, um monstro de orçamento. Mas não tem uma guarda, não tem a polícia que faz uma ronda lá. Veio conversar com a subprefeitura. Então, assim, nós temos que ter um planejamento, a gente tem que ter um olhar para tudo isso. Porque a nossa política pública é linda no discurso, no papel, mas na prática está muito ruim. Tem que mudar muita coisa.
Legal, então agora vamos para a última parte, né? Que é referente à Covid-19, a pandemia que houve nesses últimos 2 anos, aí quase já, né? Qual foi o impacto da Covid-19 no Itaim Paulista? Pedro, a Covid-19 no Itaim Paulista, como foi em toda São Paulo, todo o Brasil, foi um impacto muito ruim, foram muitos óbitos, milhares de pessoas infectadas, comércios, muitos comércios, centenas de comércios fecharam, muita gente perdeu emprego, foi assim, avassalador. Eu procurei aqui a todo custo, né, levar uma conscientização, depois eu vou falar mais a respeito disso, mas assim, o impacto ele foi muito triste, porque como que você vai falar de distanciamento social? Como eu falei aqui em algum momento, na minha pergunta, as pessoas saem de manhã, as pessoas saem de manhã e elas vão para o centro da cidade para elas trabalharem. Então, aqui é o metro quadrado com mais gente da Zona Leste. Como é que você vai falar de distanciamento social onde as pessoas moram todas juntas? Onde as pessoas moram em um cômodo, 2 cômodos. Como é que elas vão se distanciar? É humanamente impossível isso. E por conta disso, óbvio, você falar de distanciamento social onde a pessoa mora num apartamento grande, numa casa grande, onde mora um casal, é muito fácil. Mas onde você tem 6 pessoas, 7 pessoas em 2 cômodos, é muito difícil. Eu morei em 2 cômodos com 7 irmãos e minha mãe, 8 pessoas em São Mateus, numa viela, em 1992. Se a Covid tivesse atacado, todo mundo seria, né, infectado naquele momento, porque a gente dormia no beliche, 3 na mesma cama, não dava, eu sei o que é isso. Né? Então, é muito fácil esse discurso do distanciamento para quem vive numa situação mais tranquila. Então, por conta disso, a nossa realidade ela foi uma realidade muito triste, muito difícil. A gente viu na pele aqui pessoas que morreram, centenas de pessoas perderam a vida, sabe? Gente da subprefeitura, pessoas próximas a nós, pessoas que você, jovens, crianças, idosos, sabe? Então, assim, foi uma realidade que nós, realmente, eu não quero mais passar por isso. Perdemos muita gente, o impacto, eu espero que a variante Delta agora, com a vacinação, seja diferente, que a gente consiga vencer isso mesmo, mas a realidade está mudando, graças a Deus. Certo, obrigado. Houve alguma mobilização espontânea nas comunidades locais? Olha, nós tivemos sim, nós tivemos comunidades que fizeram trabalho de conscientização. Eu tive igrejas aqui, católicas, evangélicas, que produziram máscaras, ONGs que produziram máscaras, que colocaram álcool em gel, distribuíram nas comunidades, pessoas que distribuíram isso nas praças. Nós tivemos esse trabalho feito por escolas, por professores, sem que a subprefeitura tivesse falado nada, as próprias pessoas nas comunidades. Eu visitei, e quando nós chegávamos lá, eu vi pessoas que faziam trabalho de entrega de marmitex para aquelas pessoas, para os camelôs, porque nós, né, nós temos muitos camelôs aqui na Marechal Tito, então eu presenciei esse público sendo atendido por muita gente, né, recebendo cesta básica, recebendo um marmitex. Muitas pessoas, a solidariedade aumentou muito. Acho que o ser humano começou a enxergar o ser humano, Pedro, com mais amor. Por quê? Porque elas viram realmente, quando a gente fala de morte, e quando a morte é longe de nós, a gente enxerga com outro olhar. Morreram tantas pessoas, o avião caiu, mas não faz parte do nosso dia a dia, então parece que não dói tanto. Mas quando a gente vê que o nosso vizinho, que a gente via sempre varrendo a rua, quando a gente vê que um parente nosso, aquela pessoa que a gente abria a janela, nós víamos, pegávamos o ônibus juntos, né? Íamos na padaria, abastecíamos o carro, aquele frentista, cadê aquela pessoa? Morreu, faleceu. Isso começa a gerar uma onda de solidariedade. E por conta disso, a própria sociedade passou a enxergar o ser humano com mais amor. Então, a Covid trouxe isso. Trouxe um sentimento mais de esperança, de amor ao próximo, né, de solidariedade.
de empatia, de tristeza, né? E de salvar mais, porque muitas pessoas começaram a falar, poxa vida, poderia ser comigo. E muitas pessoas, por serem gratas, por não terem sido afetadas, passaram a ajudar mais. E a comunidade aqui fez muito isso, sim. Certo. E essas mobilizações, como foram? Houveram muitas doações, voluntariado? Tivemos voluntariado, a prefeitura, vou falar da prefeitura, nós tivemos aqui no ano passado, Cidade Solidária, com 1.200 cestas básicas. O Lab Itaim, né, vocês, né, nos doaram aí 100 cestas básicas, eu quero deixar isso registrado também, lá na comunidade do Torresmo. Esses dias me ouvi no Facebook, o Facebook me lembrou disso, viu, professor Ana? Foi muito bacana aquele dia que eu vi toda aquela gente, e vocês aí fizeram essa doação espontânea, porque eu não pedi nada, vocês foram, fizemos aqui, né, a professora estava, a Pâmela também no dia, nós fizemos, né, nós mesmos montamos essas cestas básicas, então, além do Lab, eu fiz a doação de 20% do meu salário também, ninguém pediu nada, eu fiz isso, doei, fiz cestas básicas. Tive a primeira igreja batista aqui do Itaim Paulista, nos ajudou, pessoas que trouxeram também alimentos para nós, para que a gente, né, para que nós pudéssemos montar aqui as cestas básicas. Foi muito bacana, viu Pedro? Porque pessoas que eu conheço pelo Instagram, que eu nunca vi, que me seguem, elas entraram em contato com o Gilmar, tem uma amiga minha, Virgínia, ela é advogada, tem um escritório na Oscar Freire. Ela comprou 50 cestas básicas, nunca vi, na vida, nunca vi, só pelo Instagram. Ela mandou para cá 50 cestas básicas, o caminhãozinho parou aqui, entregou, falou, ó, Gilmar, eu gosto do seu trabalho, que bacana que você está fazendo. Detalhe, que eu quero deixar registrado aqui, na ponta da pandemia, no pico da pandemia, eu e minha equipe, nós estávamos na rua, nós não paramos um dia sequer. No auge da pandemia, no epicentro da pandemia, nós, o tempo todo lá. Alguns amigos meus falam, você é louco, cara, você não tem família, não? O que você está fazendo na rua? Fica em casa, rapaz. Você está falando de ficar em casa? Fica em casa. Eu falei, não, eu não consigo. Aí alguém falou, rapaz, herói só serve vivo, herói morto não vale nada. Eu falei, pois é, mas eu não consigo, eu não tenho esse pensamento. Eu só consigo viver se eu estiver servindo as pessoas. Seria muito tranquilo estar na minha casa, sabe? Pessoas passando fome, enfim. Então, nós nos reinventamos aqui, foram doações, eu não peguei dinheiro de ninguém, alguém queria trazer dinheiro, eu falei, não quero R$1, compre um pacote de arroz e traz para cá. E a gente monta a cesta básica e a gente leva, né? As fruígas aqui, o supermercado Igas, a Bianca está me lembrando aqui, recebemos 3 toneladas do Igas aqui também, de alimentos, né? De verduras, frutas, enfim, foi fantástico, sabe? Foi fantástico e foi emocionante tudo que a gente viveu aqui, ajudando as pessoas. A Cacau Show também, o André está aqui. Cacau Show ajudou a gente também, que tem uma franquia aqui da Cacau Show. Foi bem bacana, graças a Deus. Legal. Aproveita e manda um abraço pro pessoal que está aí nos bastidores, Gilmar. Saudade de todos aí. Opa, aqui, ó, André aqui, ó. Vai lá, o André, a Bianca, o Felipe, né? Gabriel, que é estagiário, o Felipe está respondendo. Legal. Bianquinha estava aqui, nossa turma. A gente sente falta de todo mundo aí. Que legal. Bom, qual foi o papel do Conselho Participativo durante a crise sanitária? É para falar a verdade? Sim, importante. Honestamente, eu não vi nenhum, nada. Ô Pedro, eu vou ser honesto com você. Dá para contar nos dedos as pessoas que se apresentaram nessa subprefeitura, politicamente dizendo, esclarecidamente dizendo, para contribuir na crise sanitária. Dá para contar no dedo da mão as pessoas que se colocaram à disposição. Eu vi, sim, pessoas nas comunidades ajudando, pessoas fazendo seus trabalhos nas suas comunidades, lideranças, fazendo um trabalho lá. Isso eu vi muita gente fazendo. Agora, chegando aqui, política, assessores, vereadores,
pessoas se colocando, liderança, aquela pessoa que fala, que faz, que acontece, conselheiros e tal, falou, Gilmar, você está precisando de alguma coisa? Eu quero te ajudar. Aonde é que eu posso te ajudar? E eu o tempo todo postando, colocando, fazendo. Pelo contrário, eu recebi uma denúncia aqui por uma pessoa que dizendo que eu estava me promovendo entregando cesta básica. Vê se pode. No auge da pandemia, dizendo que eu estava entregando cesta básica, me promovendo contra com o quê? Se o meu cargo não é de promoção, se eu não ganho mais para usar a minha internet, que eu pago por ela, que eu nunca usei o Wi-Fi da subprefeitura, nem sei a senha, que eu uso a minha internet. Eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas, Pedro. Sabe? Porque quando você não faz, você não é visto, então ninguém critica. A partir do momento que você faz, parece que incomoda. Então, assim, eu não vi o Conselho Participativo, na crise sanitária, se colocando à disposição. Não vi. Eu vi o terceiro setor nos ajudando, eu vi, obviamente, pessoas da sociedade, a dona Mariazinha, as pessoas, como eu vi agora na nossa operação, né, das baixas temperaturas, pessoas se colocando à disposição, Gilmar, eu quero ajudar, quero andar com vocês na madrugada. Mas a galera da política aí, que se diz tanto, que pede tanto voto, não estava com a gente, felizmente. Certo, obrigado. Eu queria perguntar, então, agora, qual foi o papel do governo central, né, da prefeitura, os governos mais centrais, assim? Pedro, olha, o Bruno Covas, ele estava vivo no momento, né, que estourou a pandemia. E o Bruno estava muito debilitado já naquela época, né, o câncer já estava muito avançado. E o exemplo que nós tivemos do Bruno, Pedro, foi um exemplo de um gigante, de um líder, de verdade, porque diante do que ele estava passando, eu me lembro que mesmo assim ele nos chamou, ele chamou os secretários e ele falou, olha, nós temos que ajudar, nós temos que fazer algo, mesmo lá na quimioterapia, ele no hospital, ele fazia vídeo, ele mandava, ele dizia que nós tínhamos que fazer todo um trabalho. Então, assim, o papel da prefeitura, do prefeito, foi fundamental para que nós avançássemos em políticas públicas. O nosso o drive-thru que aconteceu aqui, que está acontecendo, foi graças ao Bruno. Eu conversei com a minha supervisora de saúde. Só 3 prefeituras sem drive-thru no estacionamento da subprefeitura. Na verdade, tinha hoje só 2. Campo Limpo, Penha e Itaim Paulista. Hoje só Campo Limpo e Itaim Paulista. Porque eu fiz um pedido aqui, levei para o Edson Aparecido levou para o prefeito e o prefeito autorizou. Porque eu levei da necessidade. Nós temos UBSs e o Bruno autorizou, porque existe um custo alto para manter um drive-thru. Porque seria, poxa, mas já tem 16 UBS, para quê? Porque muitas dessas pessoas são contratadas, né, para estarem aqui, são pessoas que são terceirizadas para estarem aqui, tem toda uma situação da vacina que chega, mas o governo central ele foi imprescindível no Cidade Solidária, na vacinação. São Paulo saiu na frente na vacinação, os postos de vacinação, cada UBS, cada AMA, enfim, se não fosse essa rapidez de São Paulo, Bruno, o Pedro, para fazer o que foi feito, eu tenho certeza que nós teríamos muito mais óbitos, sabe? Poderíamos ter feito melhor? Claro, sempre temos condições de fazer melhor. Só que tudo foi pego de surpresa, não é? Ninguém esperava uma pandemia, né? Ninguém esperava. O Bruno, recém-chegado na prefeitura, no que diz respeito a ter assumido um cargo e ter tudo isso, né? Nós tínhamos um 2019 totalmente diferente, a gente vinha com um trabalho social, de mutirão nos bairros aqui, uma dinâmica de políticas públicas totalmente diferente. Eu tinha implantado aqui o Sabadão em Ação, cada sábado eu estava num bairro levando saúde, entretenimento para a criançada, com vários parceiros, de repente se acabou tudo, sabe? Então, o governo, se não fosse o governo ter agido da maneira que agiu, rapidamente, né, levando, fiscalizando também os comércios, né? Claro, sentimos essa fiscalização, e mesmo assim eu chamava o comércio, eu não multei,
Se eu multei 2 ou 3 comércios que foram muito, porque eu falava, olha, não multe, converse com o cara. O cara já está sem faturar. Controle aberto, exceto se é o grande, mas o pequeno, você vai meter uma multa de R$6.000 para quê? Não tem condição. Às vezes ele está no desespero. E outra, pegou um camelô na rua, não vai juntar aquilo e traz para a subprefeitura. Não apreende a mercadoria do cara, orienta ele e manda embora. Sabe? Porque a gente tem que ter sensibilidade nessa hora. Porque o cara está ali desesperado. Sabe? Então, o papel do governo nessas horas é de ser sensível. É de ter sensibilidade. E ter o sentimento que aquilo é uma tragédia para a humanidade. Não é? Então, assim, Bruno Covas é um grande líder, a gestão está de parabéns e espero que a gente continue agora. O Ricardo Nunes tem sido outro, essa sacada que nós tivemos da virada da vacina foi algo fantástico mesmo, eu achei isso maravilhoso, sabe? Isso foi uma sacada de mestre. Eu vi a molecada lá de pijama, pô, aquilo foi... Se fosse nos Estados Unidos, isso ganharia, né, as páginas de todos os jornais. Se fosse em Nova York, né, mas como é no Brasil, não ganhou tanta notoriedade, né, Ana? Mas como foi no Brasil, ninguém falou tanto, né? O governo federal nem mencionou, né? Se fosse qualquer outro lugar, o governo federal colocaria, mas qualquer outro canto do mundo, isso é um sucesso, gente. Isso foi gigante aquilo. Legal. E aí, a última pergunta, para finalizar, é, na sua opinião, o que poderia melhorar disso tudo aí? Olha, o que nós poderíamos melhorar, o governo, é trazer quem ficou desempregado, é chamar o pequeno comércio. O grande comércio, ele tem crédito no banco. O grande comércio, ele tem linha de crédito. É saber quem quebrou, quem perdeu o emprego. Quem quebrou? Quem perdeu o emprego? Quem foi multado? É anistiar aquele que foi multado pelo poder público. É entender situação por situação. É entender aquela pessoa que ficou desempregado e perdoar também o IPTU, é trabalhar o ISS, é ajudar essas pessoas que foram afetadas diretamente pela crise. Eu não posso reclamar. Meu salário entrou. Eu não tive nenhum tipo de perda, graças a Deus. Ninguém na minha família, mas quantas pessoas morreram nas famílias? Quantas perderam o emprego? Sabe? Então, o governo, nesse momento, eu acho que o que poderia fazer é isso, é fazer um saldo agora, o positivo, e o que nós podemos fazer, trazer essas pessoas para perto, subprefeito aqui entender quem, de fato, nós podemos ajudar. E fazer com que essas pessoas se reergam, né? Volte às suas atividades econômicas, dar uma linha de crédito para essas pessoas, trazerem os bancos, conversar, dar um auxílio para essas pessoas. Claro que o governo municipal deu uma bolsa para os camelôs que se enquadram em determinados requisitos, mas não tem só o camelô, não é? O auxílio emergencial foi bom? Foi, mas acaba. Nós temos que dar uma condição para essas pessoas por mais um tempo até ela se reerguer. Não estou dizendo de dar dinheiro só, não. Estou dizendo de dar condições dela se reerguer. Dar condições para que ela respire. Então, assim, nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda dos entes, dos governos. Porque não é só a prefeitura. Os governos têm que se falar. As grandes indústrias têm que abrir ali um emprego a mais, né? Os grandes atacadistas, os atacarejos, os governos chamarem os grandes e falar, olha, eu tenho tantas pessoas que ficaram desempregadas por causa da pandemia. Vamos ajudar essas pessoas, vamos empregar essas pessoas. Então, fazer esse mutirão para a economia se reerguer e assim a gente melhorar a vida das pessoas e vacinar e conscientizar os negacionistas a terem vacina, a se vacinar e dificultar sim. Aquelas pessoas que não vacinaram, você tem que, de certa forma, você tem que dificultar. Se a pessoa que não vacinou, ela não pode passar batido. Você não pode deixar a pessoa que não vacinou mas tem o direito de ir e vir. Ok, mas caramba, quem não vacinou? Eu vou tratar essas pessoas da mesma forma? Ela vai ter um livre acesso a qualquer lugar, da mesma forma que não foi vacinado? Poxa, então isso não é... Eu tenho pessoas que falam assim, ó, eu já tive
recentemente eu tive um café com os amigos, nós estávamos em 5. Tinha um que não era vacinado. Perguntei, não. Ele falou, não vou vacinar. Por exemplo, vocês estão vacinados? Os 4 estavam. Sim, ele falou, pois é, então eu estou imunizado. Se vocês estão... Olha o raciocínio do camarada. Se vocês 4 estão vacinados, Ana, eu não preciso, eu estou bem. Só que por quanto tempo ele vai andar com 4 pessoas do lado deles, se ele se juntar com mais 4 que não estão vacinados? Não é? Então, as pessoas, elas brincam com isso. Eu acho que o prefeito tentou colocar aí aquela, né, o cartão da vacina para impedir, agora não é mais obrigatório, mas tem que dar uma arrochada, como diz lá no Paraná. Tem que dar uma segurada nisso, porque senão, não teve sanção nenhuma, não teve problema nenhuma, então deixa rolar. E vacinar o povo, e se Deus quiser, a gente vai melhorar cada vez mais, e é isso aí, Pedrão. Perfeito. Gilmar, eu queria agradecer imensamente você, a sua presença, por você ter estendido aqui com a gente. Parabenizar aí pelo teu trabalho. Acho que palavras faltam para agradecer tudo que você tem feito. Não só pelo Itaim, por toda a população e pelo Lab, assim, a gente fica muito feliz de ter você como parceiro e, assim, toda a sua equipe também. A gente sabe o quanto que o Amado, a Bianca trabalha duro aí, a Paula, o pessoal aí dá super duro aí para trabalhar bastante e, assim, é o que inspira a gente também a trabalhar mais ainda, né? E nos motiva ainda mais. Então, agora, só se você quiser fazer alguma consideração final, professora Ana Paula também, se quiser fazer alguma consideração final, conversar, ver alguma coisinha, e aí a gente encerra. Bom, posso fazer as minhas considerações? Por favor, Gilmar. Aí a professora Ana, ela encerra. Bom, agradecer, Pedro. Você pode ser jornalista também, viu? Mandou muito bem, você é um cara que eu gosto demais, não só pela sua amizade, o seu profissionalismo, por ser esse cara, gente boa, educado, de fino trato, respeitador, profissional, né? Acho que jovem, talentoso e tem um futuro aí brilhante pela frente. Obrigado pela entrevista, conduziu muito bem, estarei sempre aqui à disposição, tá bom, Pedro? Professora Ana, você dispensa comentários, você é a grande locomotiva desse projeto, tenho um carinho enorme, lembro o nosso primeiro encontro aqui, né? A Márcia ainda era a nossa chefe de gabinete, na salinha aqui ao lado, e eu me encantei foi amor à primeira vista, pelo trabalho, pela dedicação, porque você fala com entusiasmo, a gente vê paixão nos seus olhos pelo que você faz, né? Por aquilo que você se dedica. E é tão bom quando a gente encontra pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E você é uma grande apaixonada, uma vocacionada, porque tem que ter vocação para fazer o que se faz. Né? A pessoa, quando faz algo, eu faço porque eu escolhi fazer. Não é. Você tem vocação, você tem um chamado, é o seu legado, é a sua vida, é isso. Você não sabe, você sabe fazer muitas coisas, mas é o que você faz de bom, é o que você ama fazer, isso está no seu DNA. Não adianta, você pode percorrer outros caminhos, não adianta. Essa é a sua vocação, não vai trilhar outro caminho, não. Sua vocação é ser professor, é trabalhar esses jovens, é fazer desse Brasil melhor. É isso que a gente precisa, é dessa gente apaixonada, viu, professor? Vou levá-los, não sei até quando eu estarei aqui no Itaim Paulista, mas por isso que nós colocamos no Diário Oficial, para deixar positivado, registrado essa parceria entre o Poder Público e o Lab Itaim. Quero estender aí os meus agradecimentos a todos do Lab Itaim e dizer que é um grande prazer enorme, tanto meu, da minha equipe, para que a gente continue. Muito obrigado de coração mesmo e conte sempre comigo, viu, professora? Todos vocês. Muito obrigada, Gilmar. É a gente que também agradece imensamente o teu apoio e por conta dele a gente tem conseguido, acho que dar passos importantes na formação dos estudantes, na construção de uma agenda na Universidade de São Judas e numa pauta
falta de políticas públicas mesmo, agora com essa parceria do IPT, e foi graças ao teu apoio. Acho que foi uma, quando, sabe, uma conjuntura astral que permitiu esse encontro. Foi um encontro muito feliz entre a Ana e o Gilmar, que permitiu que o Lab pudesse, né, fazer os trabalhos que tem feito, que eu me orgulho muito, são trabalhos muito pequenininhos, são passos de formiguinha, mas eu acho que a gente sabe, quando dá o passo de formiguinha, o quanto é suado, o quanto é difícil, e tenho também muita gana de formar os meninos e de ajudar a subprefeitura. Eu anotei aqui, acho que tem várias pautas que a gente vai levar adiante. A história do curso para o Conselho Participativo, acho que é uma batalha, né? Você disse sobre a importância da gente pensar como pressionar para obter recursos dos vereadores, né? Acho que a distribuição não pode ser homogênea, você falou isso muito bem, né? E acho que estamos aqui, Gilmar, para lutar por uma cidade mais justa. E você é um importante aliado. Muito obrigada, viu? Perfeito, então, Obrigado de agora a coração. gente encerra. Viu, Gilmar? Muito obrigado aí pela presença. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Até breve. Valeu. Até. Tchau.